que acontece nesse país, em matéria de emprego, você tem ali os desvios e acúmulos de função. Como funciona isso? Você numa empresa, você tem funcionários que trabalham com acúmulo e desvio de função que nunca vão colocar na justiça porque não gostam de colocar na justiça. Você tem aqueles que ainda estão trabalhando e alguns que até vão se aposentar ali que também não vão colocar na justiça. Então sobram aqueles que se arriscam em colocar na justiça. Só que na justiça você só recebe os últimos 5 anos de serviços prestados. É isso aí que é a lei que permite com que essas coisas aconteçam. Porque o desvio de função ele tinha que ser pago integral por todos os anos que aquela pessoa sofreu ali, sendo sobrecarregada por trabalhos que às vezes não é da tua função, ou quando são acúmulos, né? E ali são acúmulos, ou seja, bota o cara, sobrecarrega o cara, às vezes não dá os direitos garantidos pela lei trabalhista, o cara não tem um lugar adequado para almoçar, o cara não tem um lugar de descanso. Você vê funcionários aí de empresas como com esse fast food, né? Que o funcionário dorme no chão, do lado de fora. O cara não tem um lugar para almoçar, o cara tem que almoçar o lanche que dá na empresa, né? E isso é errado, porque o Vale Alimentação, ele existe porque antigamente tentaram implantar essa forma de alimentar o trabalhador, ou seja, a empresa comprava o que queria, só que chegavam quentinha estragada, chegava quentinha de péssima qualidade, pessoas começaram a ter infecções por conta do alimento mal armazenado, alimento fora de prazo de validade. Então, aí acabou esse tipo de situação. Só que algumas empresas, principalmente as que são estrangeiras, elas continuam, porque nenhuma lei consegue determinar coisas sobre ela, né? As leis daqui não funcionam sobre essas empresas. E aí o cara é obrigado no almoço dele a comer um hambúrguer, a ter uma péssima alimentação, porque a empresa não dá almoço, ela dá aquilo que ela quer dar para o funcionário. Isso não está certo e ninguém fala nada. Esse país aqui é um país totalmente voltado, politicamente dizendo, voltado a políticas de enriquecimento do estrangeiro e não enriquecimento do próprio país. E aí quando tudo está dando errado aqui no Brasil, falta da educação pública, falta do ensino de qualidade, fazendo com que as pessoas façam isso tudo que vocês vê aí, né, na escola, aquela cultura defasada, ao invés de ter um trabalho sério, tem meninas rebolando na frente de professores, né? Então, isso tudo jogam a culpa em certos governos, quando na verdade isso não passa desse entreguismo, por conta de que o nosso país ficou anos e anos sem internet, ficou anos e anos encoberto, e eles criaram uma espécie de questões maçônicas, né? Uma religiosidade política onde eles honram a si mesmo. E sempre na política vai ter os netos, bisnetos e todos aqueles que fazem parte da cúpula. E a ordem é todos um ajudando o outro, ninguém fica para trás. Então a corrupção ali se cria de uma forma estrutural, porque se começarem eles a caçarem a si mesmo, como disse Jesus, Satanás, ele não está dividido contra si mesmo, ele não vai dividir o seu próprio reino. Então eles não podem começar a caçar a si mesmo, porque se eles começarem a caçar a si mesmo, eles estão se autodestruindo. Então por isso que a corrupção não chega ter uma punição relevante. É por isso que você vê o cara preso com um móvel lá, um armáriozinho lá com presunto, com queijo, né? É por isso que nesse país quem tem faculdade, que tinha que ser o exemplo, que se fizesse cagada era para ser mais responsabilizado, porque teve todos os direitos na vida de ser alguém. É por isso que esses daí têm privilégios. Já começa a quebrar a Constituição, mostrando que não tem igualdade para todos, porque se você não teve direito a ensino, como é que você vai ter uma faculdade para você poder ter os direitos a uma cela, uma prisão diferente? Se não foi te dado os mesmos direitos que aquele cara rico teve, que aquele cara filho de político teve. Então são leis voltadas a beneficiar os filhos dos bacana. E ninguém vê isso. É um país totalmente que entrega suas riquezas para o estrangeiro. É um país totalmente voltado aos interesses estrangeiros. Você vê que vendem propriedade, vendem empresas que davam lucro. Primeiro eles fazem a caveira da empresa dizendo que a empresa não dá lucro, né? Ao invés do próprio país aqui financiar aquela empresa para que ela tenha sucesso, como a Vale do Rio Doce, né? E não destruir essas empresas, não privatizá-las, porque são riquezas nossas. E aí os caras
eles massacram a empresa e depois vendem a preço de banana, né? Vende aquela empresa a preço de banana. E ali, depois você descobre que havia um acordo por debaixo dos panos para os caras ganhar uma caixinha. Para o cara ganhar um dinheirinho. E com essa era de bitcoins, né? Com essa era dos bitcoins, dos investimentos aí na internet, que não tem como as pessoas pegar, a lavagem de dinheiro é mais escancarada ainda. Porque o cara não precisa te dar o dinheiro em cash. Você não precisa mais pegar uma joia, né? E para você comprar uma joia, para você fazer um investimento daquele dinheiro, você vai ter que ir numa loja, ela tem que ter um documento, e isso vai comprovar que você comprou aquilo, e depois você, como se fosse um tiro no pé, porque depois, quando for investigado, vão pegar aqueles seus bens. Mas quando esses bens estão em bitcoins, que ninguém sabe de quem é, e que nome que tá, né? Muita gente morre aí e perde a senha, e aquele dinheiro fica lá, esquecido lá. A família não consegue pegar porque não sabe como é que faz, entende? Então, para você ver como é que é a era que a gente está vivendo, né? Então, aqui no nosso país tiveram várias e várias coisas. Você tinha ali os motoristas de ônibus que começaram a dar troco, e ali um montão de trabalhadores que eram trocador, que às vezes ajudavam uma senhora a passar na roleta, ajudava a descer do ônibus. Ali botaram tudo na conta do trocador, do motorista. O motorista tem que descer do ônibus para ajudar o cadeirante a embarcar no ônibus, né? Quando aquele troço está funcionando. Mas se tiver o motorista e o trocador pode dar auxílio. Aí sobrecarregaram o motorista e ele ganha um salário só. Ele tem o risco de ser assaltado com aquele dinheiro, ele tem que dar troco. É uma série de situações que foram feitas nesse país, que geraram desemprego, e ninguém fez nada. Porque ali se trata de economia para as empresas. Ali se trata de... Eles estão nem aí para o trabalhador. Aí, gerar o caos, gerar o desemprego, é você acusar um governo. O teu governo no teu governo teve desemprego. No teu governo teve isso, teve aquilo. Só que no momento, o que a gente está vivenciando? As empresas agora, elas estão desesperadas, porque essa escala 6x1, ela não é convidativa. As empresas reclamam que não tem ninguém para trabalhar, porque ninguém quer ser escravo. As pessoas podem pegar uma moto, fazer uma entrega, levar um passageiro e ganhar muito mais em poucas horas de trabalho do que ficar escravo de uma empresa que não dá um lugar adequado para o funcionário almoçar, descansar, né? Salários atrasados. Aí às vezes quer o cara faça um extra, não paga o valor de acordo com as convenções coletivas de trabalho, não quer pagar todos os direitos, né? Você tem empresas aí que não querem pagar os direitos. O cara vai fazer um extra, vai trabalhar 36 horas. Se ele trabalha 12 por 36, para ele fazer um extra, ele trabalha 36 horas aceso. Para ganhar R$140. A R$140 eu não saio da minha casa não, meu filho. Eu vou passar com a minha família no shopping. Eu gasto 400 no shopping, na praia. Eu vou vender meu dia de folga por R$140. Vocês são malucos? Não, vocês têm que ajudar a empresa. Ajudar em quê? Entende? Aí quem não ajuda a empresa, os caras querem mandar embora. É assim que tá nesse país. Funciona a base da ameaça. Só que depois que o cara faz um tempo de casa, aí ele passa a ser a ovelha negra da empresa. Por quê? Porque ele desconta tudo que a empresa lá na frente fez com ele. Por isso que eles querem cortar os 40% da FGTS. Porque a qualquer momento a empresa te manda embora sem te pagar nada. E os 40% da FGTS é aquilo que pode garantir que você compre sua casa, que você dê entrada num apartamento, que você compre um carro para você trabalhar de Uber. Então eles querem tirar até isso para que o trabalhador fique escravo. Vamos negociar patrão e empregado. Isso não existe. Nem com leis eles cumprem. Imagina se não tivesse leis. Nem com leis. Tem um montão de gente trabalhando sem carteira assinada aí. Um montão. Aí quando vai para a justiça demora anos e anos para poder receber aquela merreca, né? Aquela miséria de dinheiro que quando receber já está desvalorizado, porque na justiça o advogado vai jogando lá para frente, quando tu receber aquele dinheiro já não vale nem mais aquilo. Os juros e correção não chega a ser uma coisa justa, né? E aí você vê como é que é a situação do nosso país.